Pauta 2. E na plenária desta quarta, a Assembleia também analisa a lei orçamentária do ano que vem, a mudança na gestão dos hospitais universitários e alterações no Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas. O projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para o exercício de 2023, foi aprovado ontem na Comissão de Orçamento da Casa de Leis por meio de um substitutivo geral apresentado pelo relator do texto, o deputado Tiago Amaral, do PSD. Depois de passar pelo colegiado, a proposta agora será analisada em primeira discussão pelos parlamentares na sessão de hoje. A LOA prevê uma receita total de 60 bilhões de reais para o próximo ano, um valor 10% maior que o previsto em 2022. O mesmo texto também traz uma previsão de queda de receita tributária de 3 bilhões e 600 milhões de reais, comparando com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É uma proposição que orienta a elaboração da LOA. Entre os pontos alterados pelo substitutivo que foram aprovados na Comissão de Orçamento está a previsão orçamentária na ordem de 750 milhões de reais para o pagamento de parte do reajuste aos servidores do Poder Executivo. O deputado Tiago Amaral conversou com o Jornal da Manhã sobre este ponto. Vamos entender. Na verdade, nós não podemos criar receitas, né? Então, a gente, daquilo que tínhamos de receitas previstas pelo governo do estado, nós separamos aquilo que se entendeu que realmente já dava para sinalizar para os servidores, mas não ficando restrito a isso. Dependerá o próprio governo do estado de novas receitas, um excesso de arrecadação, uma arrecadação para além do previsto, para que ele possa aí sim, se tiver essa disposição e essa capacidade, aumentar talvez ainda mais o reajuste. Outra mudança foi a redução do percentual para o remanejamento de crédito suplementar por parte do Executivo. A proposta apresentada pelo governo previa 15% e os deputados aprovaram no substitutivo o limite de 10% para que o governo possa promover alterações na destinação de valores dentro do orçamento sem a necessidade de uma aprovação na Assembleia. Tiago Amaral ressaltou que parte dessa iniciativa levou em conta a criação de novas secretarias e, consequentemente, a necessidade de mais recursos para que elas possam atuar. O governo fez uma solicitação de que ele pudesse alterar 15% do orçamento sem trazer para a Assembleia. A gente chegou a um acordo com o governo no montante de 10%. Esse até é um montante maior do que em anos anteriores, do que aquilo que a gente já estava acostumado a aprovar, mas em virtude da grande reforma administrativa feita, o governo solicitou que tivesse um percentual maior para poder ajustar no próximo ano, assim que o ano orçamentário já se iniciar. Então é a mesma coisa, né? Novas secretarias são novos ordenadores de despesa, então se eles não tiverem orçamento, é claro que a execução deles fica também muito difícil. Então por isso que precisou dessa alteração, para que eles não precisassem recorrer para a Assembleia o tempo inteiro para fazer essas mudanças. Então foi uma mudança que dá um pouco mais de dinâmica, pensando, é claro, na população que não pode ficar desassistida em função das questões burocráticas que a gente trabalha por aqui. Também consta no texto um dispositivo para que, em caso de excesso de arrecadação, o Estado possa repor o quadro de servidores efetivos sem que precise de uma autorização legislativa. No geral, os deputados apresentaram ao projeto de lei original um total de 760 emendas, sendo que 738 foram acatadas pelo relator. Também serão analisados na sessão de hoje da LEP os projetos que prevêem a terceirização dos serviços em 3 hospitais regionais, em Guarapuava, Telemaco Borba e Ivaiporã, a alteração da gestão dos hospitais universitários e o acesso a porte de armas para atiradores e colecionadores. Os deputados ainda analisam hoje a mudança de artigos da lei que institui o Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais, o FUNARPEM, e que prevê alterar o valor do selo de fiscalização sobre atos praticados por serviços de cartório. Uma pauta extensa, muita coisa para votar, né? Tudo agora de última hora. Essa será a última sessão do ano, Bia, é isso? Ainda tem sessão essa semana. Tem mais sessões, então. Então, tem mais sessões para acontecer. Todas elas online, todas elas bem rapidinho. Tem assuntos importantes, tem outros nem tanto. Tem ali, por exemplo, um projeto sobre acesso a armas. Isso é legislação federal. Algum deputado ali querendo aparecer mais ou menos, né? A questão legislação federal. Outros muito importantes, como, né, o orçamento anual e também essa questão da terceirização de alguns hospitais universitários, que é uma questão também bem importante para melhorar o acesso das pessoas à saúde de fato. Mas vamos em frente, Pedro. O que me chama a atenção, eu reforço, eu falei no primeiro comentário, é a forma como o debate é feito em assuntos tão delicados.
Importante. Os debates, inclusive, são sobre os rumos da administração pública. Então, assim, às vezes eles têm o ano todo para debater ou para pensar em projetos. E eles falam, olha, alguns são de iniciativa do Executivo. Eles poderiam, inclusive, ter se antecipado, discutindo grandes temas. Mas muitas vezes essa discussão mais aprofundada sobre políticas públicas, ela acaba ficando em segundo plano ou acaba sendo rolada como se fosse um trator nessa época de quase recesso, né? Eles estão trabalhando à distância, então é quase um recesso. Agora, me chama a atenção também essa última pauta sobre a questão dos selos cartoriais. Eu fico chocado, já falei aqui. A gente fica discutindo cartório a essa altura do campeonato. Daqui a pouco eu venho de monóculo e cartola aqui. Porque a gente está discutindo coisas do passado. O mundo inteiro está discutindo os limites éticos da inteligência artificial, estão discutindo blockchain, estão discutindo vários instrumentos novos e a gente aqui discutindo selo cartorial. Pelo amor de Deus, o debate precisaria ser muito ampliado. É triste. E o debate é o seguinte, para onde vai o dinheiro do selo? Não é o selo só se tem que ter ou não, Pedro. Seria até um debate mais avançado, talvez. O problema do debate é o foco dele, o recorde dele. Não, tem um dinheiro arrecadado com esses selos que eles nos cobram. Todo mundo é refém de cartório. Você morre no cartório, você nasce no cartório, você vende o carro no cartório, você compra a sua casa no cartório. Todo mundo é refém dos cartórios. Aí a discussão não é se o selo é importante ou não. Isso aí é pacífico. É mais dinheiro pro selo. É mais dinheiro pro selo e pra onde vai o dinheiro, que é o que eles querem debater por lá. 7h22. Repita. 7h22, pauta 3. Vereadores escolhem hoje, em sessão especial, o novo presidente da Câmara de Curitiba. A disputa está concentrada em 2 nomes: Marcelo Fachinello, do PSC, e Osias Moraes, do Republicanos. Pelas regras do regimento interno da Câmara de Curitiba, os partidos ou blocos partidários têm até o meio-dia de hoje para registrarem suas chapas. Logo na sequência, o Departamento de Processo Legislativo da Câmara Municipal vai divulgar a relação oficial dos grupos que vão dividir a composição da mesa diretora. E até o momento, 2 blocos estão tentando emplacar seus candidatos. São eles: Marcelo Fachinello, do PSC, que conta com o apoio do grupo político que é aliado do deputado estadual Alexandre Cury, do PSD, para conseguir a cadeira da presidência. E do outro lado, Osias Moraes, do Republicanos, é o nome favorito do grupo de Pier Petruzziello, do PP, que é o líder do prefeito na Câmara. A expectativa é de que as negociações para conseguir votos suficientes para a cadeira que chefia a casa se estendam até o início da sessão especial. O vereador Chico Kuzma, do PROS, que está deixando o cargo de presidente da Casa Legislativa, conversou com o Jornal da Manhã. Ao fim de 2 anos, ele afirmou que deixa a cadeira com um sentimento de dever cumprido. Deixo a presidência da Câmara com um sentimento de dever cumprido, pois conseguimos cumprir compromissos que assumimos e avançar em diversas realizações. O tripé da gestão foi ter uma administração participativa, em interação com a sociedade e com eficiência e transparência. Colocamos para funcionar o Colégio de Líderes, fazendo com que as decisões fossem tomadas de forma conjunta, com mais democracia interna. Da mesma forma, a mesa diretora decidiu em conjunto sobre os temas mais importantes, seja na área administrativa ou em assuntos legislativos. A expectativa para a eleição, quando será escolhido ou escolhida o novo presidente, a expectativa é que tudo ocorra dentro da normalidade. As conversas estão ocorrendo entre os partidos e assim que tivermos o resultado definido, iniciaríamos as tratativas de transição para a nova composição da mesa diretora. Além de definir quem vai comandar o Legislativo Municipal pelos próximos 2 anos, a plenária de hoje também vai escolher os componentes da mesa diretora, que é formada por 7 vereadores. Além do presidente, serão escolhidos então o primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro e quarto secretários. Junto do presidente, o primeiro e o segundo secretários compõem a comissão executiva da casa. A mesa diretora atua nas questões de repercussão geral. Já a comissão executiva desempenha funções que tratam da gestão da Câmara, como a administração financeira e também a iniciativa de projetos de lei sobre a criação ou extinção de cargos e aos salários dos servidores. Também será escolhido o vereador ou vereadora que vai ocupar o cargo de corregedor ou corregedora da Câmara e o vice. A corregedoria, por exemplo, é responsável por fazer sindicâncias para investigar se uma denúncia tem indícios suficientes para motivar uma representação ao Conselho de Ética da Casa. Olha, Marcelo Fachinello deve ser o novo presidente da Câmara, né? Os acordos estão sendo fechados ainda, mas tudo leva a crer que é isso que será anunciado no final desta manhã. Marcelo Fachinello conseguiu conquistar um grande e importante arco de alianças, incluindo, né,
parte da Prefeitura de Curitiba, principalmente ali os setores ligados ao vice-prefeito Eduardo Pimentel. Também tem muito apoio de parlamentares estaduais que tem muita influência na cidade e no processo político, e tá tudo certo, isso é do jogo. Isso é do jogo. Quem tem mais apoios ganha a eleição. É assim em qualquer eleição, seja do síndico do prédio ou seja de presidente da República. Então, um candidato tem que buscar apoios, construir, né, uma conversa que aglutine gente para poder se eleger. Então, é do jogo, tá tudo certo. O que me chama a atenção nesse debate da Câmara de Curitiba é a forma de que alguns temas são tratados. Hoje, entre os vereadores, há um debate se eles vão tirar ou não a identificação dos carros. A quem interessa tirar o adesivo dos carros oficiais da Câmara? É a pergunta que eu faço aqui aos vereadores que estão nos escutando, vários deles. A quem interessa, vou reforçar aqui a pergunta, retirar a identificação dos carros? E eu deixo aqui o microfone já aberto ao próximo presidente, ao próximo primeiro secretário principalmente, que essa pergunta vai mais para o primeiro secretário, é uma decisão administrativa da casa. Então eu deixo a pergunta, desde já o microfone está aberto, amanhã se quiser vir aqui. A quem interessa tirar o adesivo dos carros? Por quê? Por que acabar com a transparência da casa? Por quê? É a mesma coisa, Pedroso, Bia, ouvintes, de alguém chegar aqui e propor que não, vamos tirar do ar o portal da transparência. É a mesma coisa, a lógica de pensamento é a mesma. Por que atrasar isso? O ouvinte frequente desse jornal sabe o quanto nós falamos disso aqui há muito tempo. Demorou 4, 5 anos para a Câmara de Curitiba, depois de muita pressão popular, identificar os carros. Sabe por que eles não querem colocar o adesivo no carro? Aliás, agora querem tirar o adesivo dos carros? Porque teve carro que foi flagrado em Balneário Camboriú no fim de semana. Porque teve carro que foi flagrado viajando para o interior do estado em época eleitoral. Porque teve carro, os famosos Virtus brancos da Câmara de Curitiba, levando o vereador para compromisso pessoal. Tem foto, é só você dar um Google aí. Então, é lamentável que o debate da próxima gestão da casa, que deveria ser em torno de melhorias da transparência, se dê justamente em uma quadra contrária, que é de recessos. Lamentável a forma com que os parlamentares curitibanos tratam a sua cidade. O debate, aproveitando essa tua construção, Marek, deveria discutir o seguinte: por que a Câmara de Vereadores sistematicamente foi desrespeitada quando decidiu a cassação de um parlamentar que compõe seus quadros? Por que você não teve a assessoria jurídica apropriada para garantir que a decisão dos vereadores fosse cumprida? Ou que ainda que todos os ritos, a orientação para os vereadores fosse a mais apropriada para que a intenção deles, zelando pela ética ali dos pares, fosse respeitada? Isso é uma preocupação absolutamente legítima. A Câmara precisa impor, sim, que ela se mostre cada vez mais como representante do povo curitibano e não defenda um tipo de retrocesso de pouca transparência. Agora, discutindo a composição de forças, essencialmente do que a gente está acompanhando, e as apurações que eu tenho também vão no mesmo sentido que o Fachnello hoje é o franco favorito para ganhar, e ele consegue isso, como bem você trouxe, porque ele conquistou apoios importantes. A gente já percebe que a disputa de 2024 e 2026 já está aqui. Enquanto os eleitores ainda estão preocupados, são de ressaca com a eleição desse ano, os políticos, eles já estão ali pensando adiante. Então essa movimentação que o Fachnello conquistou, ela deve sim ao seu grande padrinho político Eduardo Pimentel, que conseguiu ter ali no mínimo a anuência do prefeito, que não interveio de forma firme nessa questão da eleição, e eles conquistaram o apoio do Alexandre Cury, que é muito forte, que também garantiu que já tem o olho ali em 2026, pensando na sucessão do Ratinho Júnior. Então assim, o movimento político agora consolida a força desses grupos que estão se preparando ali. Então é uma vitória do Fachnello, mas é uma vitória também dessas outras duas figuras, e demonstra o seguinte, o Pier,
né, Petruzzello, vereador, líder do governo, foi um ótimo kingmaker, né? Ele foi muito bem quando ele ajudou na eleição do Tico Kuzma. Nesse momento em que ele talvez esperava uma reciprocidade de alguns dos seus pares, isso não aconteceu. Ali se permitiu que o movimento fosse firme e contundente em prol do Fachinello. Ou seja, é a política se organizando, já pensando no futuro, Mark. Não, e é importante reforçar também que é uma vitória importantíssima de Eduardo Pimentel, que começa a se colocar no cenário de forma mais efetiva como um player das próximas eleições. É muito importante isso na construção do debate público da cidade, Pedroso. É importante frisar isso, né? Muita gente aí acha que o Eduardo está fora do jogo, que não vai ter força suficiente. Estão enganados. Eduardo Pimentel inaugura os próximos 2 anos, né, dessa forma, já garantindo a eleição do presidente da Câmara, justamente para comandar, ou pelo menos tentar comandar o debate público para se eleger prefeito nas próximas eleições. E ninguém se engane, esse movimento do Eduardo Pimentel, do Alexandre Cury, ele não acontece sem a anuência do prefeito Rafael Greca. Os dois respeitam isso. Então, se eles puderam se mover e articular, foi porque o Greca permitiu. Então, muita gente está dizendo, não, o prefeito não quis se envolver. Opa, nesse caso, o calar é consentir. Então, só se mexeram porque o prefeito já possibilitou e já está indicando quem é o seu grupo sucessório e quem ele apoia. São, inclusive, todos do mesmo partido. Você tem ali Alexandre Cury, PSD, Eduardo Pimentel, PSD, Rafael Greca, do PSD, e o Fachinello está no PSC, mas que funcionou durante muito tempo como um braço ali do PSD, do Ratinho Júnior. Então, a composição de grupo, na verdade, ali é muito endogâmica, é mais do mesmo, vamos dizer assim. Eu ia falar isso, tem uma assinatura também a mais nessa coligação aí, que é do governador Ratinho Júnior, claro, que tem em seu partido o Eduardo Pimentel, que é pré-candidato já à prefeitura de Curitiba, inclusive publicamente. 7h32. Repita.